A história do Amok foi uma história de formação, de muita formação. Hoje eu estou aqui na companhia da Ana Teixeira, que é uma das fundadoras da companhia teatral Amok Teatro. Por que do nome Amok Teatro? Qual que é a história assim, que permeia, né, esse nome e como surgiu essa vontade de criar o grupo? Então, Amok é uma palavra de origem malásia, que significa uma febre louca e desenfreada que culmina em morte. E esse nome veio de um livro de um escritor chamado Stefan Zweig, que é um escritor que fugiu do nazismo, veio morrer aqui, se suicidou em Petrópolis, se mudou para cá. E ele tem um conto chamado O Amok, que é um conto muito bonito, onde o personagem então é tomado por esse amok, né, essa força febril. E como a gente fundou o grupo no momento que a gente trabalhava no espetáculo Cartas de Rodez, que é o espetáculo fundador do nosso grupo, que trata da vida, da obra de Antonin Artaud, a gente achava que essa palavra, o Amok, tinha muito parentesco com esse universo que a gente estava mergulhando. E aí falta dizer que, então, de toda essa formação que eu acabei de descrever para você, esse momento do Cartas de Rodez foi um momento de formação muito importante. Foi quando a gente se debruçou sobre Antonin Artaud, confrontou a nossa formação de muito tempo no teatro do Etienne Decroux a esse teatro de Antonin Artaud, e é dali também que a gente bebe até hoje. É uma companhia que é fundada por mim e pelo Stefani. O grupo, eles são pessoas que se agregam a um projeto artístico-pedagógico, já que todos os projetos são artístico-pedagógicos. Cada novo projeto é um campo aberto de pesquisa das técnicas do ator e que vai beber em diferentes culturas, em diferentes tradições. Tem essa característica que é muito forte para a gente, que é esse aspecto da multiculturalidade, do diálogo com as diferentes culturas, com a experiência da alteridade. A gente acredita que o teatro, nosso teatro em todo caso, é um teatro que se dá na experiência da alteridade, quer dizer, nessa possibilidade de lidar primeiro nessa fronteira do entre dois, onde se manifestam, né, as figuras da alteridade, mas também nessa perspectiva do se colocar no lugar do outro, do ser o outro, do se tornar o outro, né? E a gente tem um núcleo, pessoas que trabalham com a gente há muito tempo, pessoas que chegam, que se agregam, mas não são convidadas, são pessoas, muitas vezes a história do Amok foi uma história de formação, de muita formação dos atores. A maior parte das vezes formou os atores com os quais a gente trabalha. Mas ao longo desses anos, algumas pessoas ficaram mais perto, mais permanente, mas saem, fazem outros trabalhos, voltam. Não é as mesmas pessoas o tempo todo. A gente não tem uma escola formal, né? A gente é um grupo e a gente defende muito isso, que a nossa escola ela é indissociável do nosso trabalho artístico, do nosso trabalho criativo. Na verdade, pesquisa, formação e criação são atividades que estão o tempo todo se entrelaçando. A gente acredita que existem duas perspectivas na formação do ator. Uma é aquela que se dá dentro das escolas de teatro, das escolas técnicas, e outra que é aquela que se dá em torno de um conjunto, em torno de um coletivo, em torno de um projeto artístico, na verdade. Eu diria que a minha formação no teatro, ela se deu nesse lugar. Na verdade, eu não fiz uma escola de teatro onde eu estudei diversas disciplinas, eu ganhei um diploma depois de um determinado tempo que já estava pré-estabelecido. Na verdade, a Escola de Mímica Corporal Dramática de Paris, ela se dava realmente na continuação da escola do Decroux. E ali você chegava para aprender com um grande mestre, que dividia o seu saber, a sua grande, enorme experiência, que dava continuidade à sua pesquisa. Então, era uma pedagogia que se praticava na busca, na pesquisa. Etienne Decroux não era um diretor, ele não era uma pessoa que estava preocupado com a criação, porque a preocupação dele, a vida dele inteira,
foi dedicada à edificação dessa gramática corporal para o ator. Então, e ele dedicou toda a energia que ele tinha para isso. Mas ali você chegava, ficava com ele, a gente sentia que a gente entrava ali para uma tradição teatral e não para uma escola que pulverizava a gente em diversas direções. E não tinha um tempo, era o tempo do que o professor nos dizia, do que, bom, agora você chegou aqui, você pode chegar no curso avançado, e normalmente dali a gente ia para a companhia. Mas, então, todo esse trabalho era muito ligado, né, à transição entre a escola e o ingresso dentro da companhia e da prática criativa. A nossa perspectiva de formação aqui, ela é assim, a gente dá muita oficina por aqui no Brasil, fora, mas as oficinas que a gente dá aqui na nossa casa, que a gente recebe os atores de todos os cantos, é para nós aquelas que a gente mais tem prazer, né, em fazer, receber aqui na nossa sede, compartilhar as nossas pesquisas, na etapa do trabalho onde a gente está. Então, não é uma formação com um currículo pré-estabelecido e definido. É uma formação, uma pedagogia que se dá no movimento, na busca, integrando os treinamentos que a gente chama de treinamentos aplicados, que são os treinamentos que a gente desenvolve para responder a determinadas linguagens cênicas, e os treinamentos permanentes, que são aqueles que vão fazendo o nosso corpo, né, de treinamento e que integram, pouco a pouco, esses treinamentos aplicados e vão se enriquecendo.